colocar um apelido em você, ele vai dizer não. Porque eu comprei, eu lavei. Ele é meu filho. E eu chamo ele pelo nome. Entenda que o Senhor é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Aleluia! É por isso que muitas vezes hoje é um culto que de família. Aleluia, Senhor. Mas será que nós, como pais, nós estamos defendendo os nossos filhos? Mesmo que alguém venha e diga, ele é isso, ele é aquilo, você se levanta, meu filho não é. Porque meu filho é uma bênção. Meu filho é um projeto de Deus. Aleluia! Meu filho é abençoado. Glória a Deus! Entenda que Benjamim tinha um pai, falou, não, ele é meu filho da felicidade, ele é meu filho que vai só trazer prazer à minha vida, e mesmo que alguém quisesse colocar aquele nome no meu filho, não vai colocar. Então entendemos que nós, como os pais, nós temos a autoridade de não profetizar maldição para os nossos filhos e nem concordar com a maldição que as pessoas tentam lançar contra eles e dizer, não, o meu filho vai ser abençoado, não, o meu filho vai ser transformado, fazer como Jacó fez. Ele disse, não, o meu filho vai ser diferente. Defenda o seu filho, profetize bênção sobre o seu filho, fale que realmente o seu filho terá um futuro abençoado, e mesmo que alguém venha dizer alguma coisa ao contrário, você diz, não, meu filho não vai. E por que ele não vai? Porque ele tem um pai, ele tem uma mãe que ora e intercede por ele, que busca por ele, que clama por ele. E então eu vou poder dizer que nem Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! É profetizar, é determinar. Então entenda que a diferença da família de Jacó e Raquel para a família de Jabes, que não cita o nome da mãe dele, apenas cita que ele era da genealogia de Judá. Sabe qual foi a diferença? Que Benjamim, ele teve um pai que o defendeu, que o protegeu e disse, sobre meu filho não vai cair nenhuma culpa e nenhuma dor. Só que entenda que nem todos os pais são protetores. Entenda que nem todos os pais protegem os filhos. Mas tem alguns que preferem seguir o que as pessoas estão falando, em vez de olhar para o seu filho com um olhar de fé. O que é um olhar de fé? Não é o que eu vejo, é o que eu acredito que ele vai ser. Porque enquanto as pessoas estão vendo o que o seu filho é, você tem que ver o que ele vai ser. Enquanto eles estão vendo o que o seu filho está fazendo, você tem que ver o que ele vai fazer e profetizar sobre a vida dele e dizer em todo o tempo, ele vai ser. Só que nem todas as famílias protegem os seus filhos. Tem mães e pai que, em vez de proteger, expõe. O conselho: não expõe o seu filho. Não expõe os defeitos dele. Não expõe as falhas dele. Não envergonhe o seu filho na frente de ninguém. Seja um pai, uma mãe protetor. Protege. E proteger muitas vezes não é
expor, é defender. Só que Jabes não teve uma mãe que o defendeu. Mas teve uma mãe que expôs o que ela passou no parto para ter. Ele disse não. Ele causou muita dor para nascer. Então eu vou colocar o nome dele de Jabes. Ele vai ser o que? Causador de dor. Ou causador de angústia. E o que eu entendo? Então Jabes ele começa a crescer com aquele nome. Não tinha como mudar o nome dele. É por isso que é interessante defender os filhos. E sabe quando nós defendemos os nossos filhos? Quando ele nasce. Muitas vezes quando a criança nasce, a mãe lança tanta maldição às pessoas, e depois quando cresce, ele quer mudar a situação. Lembra de Jacó? Quando nasceu, ele tirou toda a maldição. Diz, não, meu filho vai ser uma bênção. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. É de criança. Então entenda que Jabes ele começa a crescer. E todos começam a o chamar de causador de dor. Ela não tem, não, Jabes. Qual o causador de dor aí? E sabe o que muda aqui nesta passagem? Para que eu e você possa entender. Não importa o que a mãe de Jabes fez para ele, ou o pai que não deixou colocar esse nome. Porque Jabes ele cresceu. Só que mesmo a mãe e o pai colocando sobre este nome sobre ele, ou podemos dizer, criou um trauma sobre a vida dele. Ele não se vê assim. O que entendemos de Jabes? Que não era porque as pessoas o chamavam causador de dor, que ele ia ser um causador de dor. Não é porque as pessoas o chamavam assim, que ele ia ter essas atitudes. Ele poderia carregar um nome que era causador de dor. Mas Jabes cresce e ele diz, eu não vou ser causador de dor. Entende muitas vezes? Tem pessoas até hoje que as coisas não dão certo na vida, que as coisas não vão bem nem mal. E você conversa com ele e diz, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, eles me traumatizaram, eles fizeram isso e aquilo comigo, por isso que eu sou assim hoje. Jabes ele podia ter dito assim, já que a minha mãe disse que eu ia ser causador de dor, colocou esse nome em mim, então eu vou causar dor em todo mundo, não vou dar sossego para ela. Mas ele fez isso? Ele disse, eu vou ser diferente. Eu vou mostrar para o meu pai e para a minha mãe que eu não causo dor para eles, mas que eu causo orgulho. E ele conseguiu, sabe por quê? Porque quando a Bíblia vai começar a falar sobre ele, fala que ele se tornou mais ilustre entre os irmãos. Então ele mostra para o pai, mostra para a mãe, o meu nome é causador de dor, mas eu não sou um causador de dor, porque eu não quero. Muitas vezes nós colocamos desculpas nas nossas dificuldades para ser quem nós somos. Porque não é a dificuldade que vai fazer o seu caráter. Quem vai fazer o seu caráter é você. De escolher quem você vai escolher ser. Essa história de Jabes ela é bonita, sabe
por quê? Porque enquanto Jacó defendeu a Benjamim, a mãe e o pai não defendeu a Jacques, colocou o nome dele assim mesmo. Mas ele disse, mesmo que a minha mãe e meu pai me chamem assim, eu não vou ser assim. Mesmo que as pessoas me chamem assim, eu não vou ser isso. Eu não vou ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu vou ser o que eu quero ser. E o que eu quero ser? O mais ilustre entre todos os meus irmãos. E eu vou buscar isso. Eu vou enfrentar tudo isso. Sabe o que é ruim muitas vezes de nós? É que nós não queremos lutar para conquistar as coisas. Não queremos lutar contra os nossos traumas. Não queremos lutar contra os nossos defeitos. Não queremos lutar contra os nossos erros. Preferimos culpar as pessoas que estão em volta de nós do que fazer como Jabes e dizer, vocês me chamam assim, mas eu não vou ser assim. É Deus, aleluia. Eu vou ser diferente. Entenda que o nome dele não mudou, mas ele mudou. O nome dele continuou sendo Jabes, mas ele não causava dor para ninguém, somente o seu nome, porque ele escolheu não causar dor. Não importa o que as pessoas fizeram para você, escolha você não fazer para elas. Escolha você vencer tudo isso. Porque muitas vezes se entra em um ciclo que não dá para fugir. Por quê? Porque o que eu faço hoje, eu não assumo o que eu faço. Eu olho para trás e começo a preocupar. A, B, C, lá no meu passado, lá na minha infância. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Jabes é a prova que não importa o que acontece na infância, Jesus ele pode curar todos os traumas. Aleluia. Se você quiser vencer realmente. Glória a Deus. Só que tem pessoas que não querem vencer, tem pessoas que querem se esconder. Está escondido. Por quê? Porque ele vai ter que sempre ter um álibi e uma desculpa para aquilo que ele está fazendo. Ele sempre vai ter um álibi. Filho não é assim muitas vezes. Quando ele faz alguma coisa errada, ele olha para a mãe. Também você dá tudo para o outro irmão, não dá nada para mim. Eita Deus, fala mesmo. Também você denga só ele e você não denga. Também você viu o que você deu para ele, né? E para mim, cadê o meu? Então se esconde atrás das coisas. Ele não assume que ele pode conquistar e fazer a parte dele. Ele não sabe que ele pode se lutar e se tornar o mais ilustre dos irmãos. E para se tornar o mais ilustre do irmão, não é responsabilidade do pai e nem responsabilidade da mãe, é sua. Até quando você vai se esconder através do seu irmão? Atrás dele, atrás dela. Será que você vai querer ser o mais ilustre da sua casa? Ou você vai jogar desculpa? Ama mais ele, gosta mais dele. Isso está me traumatizando. Não consigo nem estudar. Eu respondo porque você não me trata bem. Só trata ele, olha como você me trata. Se escondendo. Jabes, ele é a prova. Ele disse, eu não vou ser assim. Mesmo que minha mãe me deu esse nome,
eu vou me tornar o mais ilustre dos meus irmãos. E eu vou mostrar para eles que eu não causo dor. Eu sou diferente. Não é a sua mãe e o seu pai que vai fazer o seu futuro. Quem vai fazer é você. Então pare de se esconder através do seu irmão. Você não só ama ele, só gosta dele, só dá presente para ele. Eu nada, é por isso que eu faço. É por isso que eu sou rebelde. É por isso que eu desobedeço. Que futuro que você vai ter? Você vai ser o mais ilustre dos seus irmãos? Ou a vida inteira você vai encontrar alguém para você se esconder atrás e colocar a culpa dele? Porque pessoas assim, elas crescem, sabe de jeito? Sempre encontrando um culpado. E ele sempre será inocente. Sempre será a vítima da casa. Daí ele cresce, ele era a vítima do pai, da mãe, dos irmãos. Daí ele vai trabalhar, ele é a vítima na empresa. Ele vai à escola, ele é a vítima da classe. Daí ele casa, tanto homem quanto mulher. Não, meu marido ou minha esposa, não, se vitimiza. Porque ele cresceu e aprendeu assim a nunca assumir a responsabilidade de dizer, não importa o que estão me chamando, eu vou ser o mais ilustre. Porque para ser o mais ilustre depende de mim. Glória a Deus. Depende de mim. E porque Jabes ele se tornou mais ilustre? Porque Jabes ele orou a Deus e disse: Senhor, se me abençoar muitíssimo os meus termos, ampliares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Essa foi a oração de Jabes. É considerada a menor oração da Bíblia. Quem fez a menor oração da Bíblia? Jabes. É considerado. Mas sabe o que é mais importante? Deus ouviu a oração. Aleluia. Então o que eu entendo? Que em vez de Jabes ele dizer, eu causo dor, eu causo sofrimento, ele fez o que? Não, eu vou orar. Eu vou clamar a Deus, para Deus me abençoar, para Deus ampliar os meus termos, para Deus me guardar de todo o mal. Eu vou buscar a Deus, para Deus quebrar toda essa maldição que lançaram sobre a minha vida, porque eu não vou ser assim. Deus vai me fazer diferente. Sabe, em vez de você dizer que a sua mãe e seu pai não te ama, vai orar. Em vez de você dizer que ama seu irmão e ser menosprezado, vai orar. Vai buscar a Deus, vai fazer como Jabes, colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, multiplica. Senhor, livra-me do mal. É que é mais fácil se sentir culpado do que se livrar da culpa. Culpar alguém. Jabes não fez isso, sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia contar. Porque este Deus zelava por ele. Aleluia! Zelava por ele. Que não importava como as pessoas estavam chamando, o importante era o que Deus ia fazer na vida dele. E ele ia ser o mais ilustre de todos os seus irmãos. Glória a Deus! O que você vai querer ser realmente? O que realmente você vai querer ser? Ore a Deus,
peça a Deus, clame a Deus, e Deus Ele pode fazer na sua vida. Não é o que o pai e a mãe podem fazer, porque o pai e a mãe é limitado. É o que Deus pode fazer, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de causas impossíveis. Aleluia, Senhor. Ele é um Deus de causas impossíveis. Aleluia. De causas impossíveis. Qual que é a sua causa? O que tem feito você chorar, se vitimar, dizer não dá, não tem como, não tem jeito? Lembre de Jabes. A história dele tinha tudo para dar errado, mas a história dele foi tão impressionante, tão abençoada, que foi se falando a genealogia e só falava um nome. Mas quando foi falar de Jabes, eu não posso só falar o nome, eu tenho que falar os feitos, porque era uma história que era para dar errado, mas ela deu certo. Aleluia. Era uma história que era para causar dor, mas ela trouxe alegria. Glória a Deus. Quem sabe a sua história pode ser essa. Sabe que todos podem dizer, não vai dar certo, não vai ser ninguém. Esse daí, ixi, não vai nem trabalhar. Esse daí é vagabundo, esse daí é preguiçoso. Esse daí só dorme. Esse daí só isso, só aquilo outro. Mas sabe o que eu quero perguntar para você? O que você vê na sua história? Não é o que as pessoas veem. Jabes não olhou com o olhar da mãe, nem do pai, e nem das pessoas que chamavam ele. Jabes olhou com o seu próprio olhar e disse: eu não vou ser isso do que eles estão me chamando. Eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus, e Deus vai mudar a minha história. Aleluia! E Deus vai mudar a minha história. Entenda uma coisa: todos podem dizer que não vai acontecer, mas se você orar a Deus e buscar a Deus, Deus Ele muda a tua história. Deus Ele muda essa situação. Então pare de dizer que não vai dar certo, pare de dizer que você não consegue, e comece a dizer a partir de hoje: eu vou orar, eu vou buscar a Deus, e Deus vai me fazer o mais ilustre de todos os meus irmãos. Porque o que eles estão falando não vai acontecer na minha vida. Aquilo que eles estão me chamando não vai acontecer na minha vida. Porque eu tenho um Deus que me defende, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que muda a minha história. Quem sabe a sua história é a mesma história de Jabes? Só que há uma diferença. Jabes quis mudar a história dele. Você quer mudar a história da sua vida? Você quer mudar o seu futuro? Você quer mudar tudo isso ainda? Ainda dá tempo. Basta você clamar ao Senhor, invocar o nome dEle e dizer: Senhor, eu vou ser diferente. Senhor, as coisas vão acontecer diferente. Senhor, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. O grupo de louvor se prepara para estar louvando ao Senhor. Entenda que Deus nessa noite, Ele tem o poder para mudar a sua história. Mas para Ele mudar a sua história, Ele quer que primeiro você queira mudar a sua história. Primeiro você queira que nem Jabes, comece a orar, comece a clamar, comece a invocar ao Senhor e dizer: Senhor, muda, Senhor, vai ser diferente, eu creio. Oh, xarabaçoderebe candaramaná. Clame ao Senhor, invoque ao Senhor, e Ele é poderoso para mudar a tua história. Não importa como estão te chamando, o importante é o que você acredita que Deus Ele pode fazer na sua vida.
dobre o seu joelho e faça que nem Jabes. É conhecida a menor oração da Bíblia, mas não é o tanto que oramos, é como oramos. Glória a glória. Se você aplicar o seu coração e você realmente quiser dizer, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Glória a Deus. O Senhor vai fazer. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai fazer na sua vida. O Senhor, Ele vai fazer